O Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seus operários não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar daquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Graças a Deus. Do livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, Irmã Germana. Orgulho. Hoje quero lhes falar sobre o orgulho. Não daquele orgulho que sentimos quando finalizamos uma empreitada. Não daquele orgulho que sentimos dos nossos pais, dos nossos filhos, nossos amigos, quando eles se destacam ou se revelam em suas ações. O orgulho a que me refiro é aquele em que não somos capazes de mudar só porque dissemos que sim ou que não. O orgulho que não nos deixa dizer que erramos e que não somos capazes de pedir perdão. O orgulho de não querermos revelar nossa mesquinharia, nossos pensamentos mais inferiores. A humildade seguiu os passos de São Francisco de Assis e elevou até os pés do Senhor. Amou os homens, os animais, as florestas, a terra, a chuva, as flores, o céu, as estrelas. Conduziu sua vida com serenidade e soube aproveitar a visão que ele tinha das coisas terrenas, transformando-as em luz,
essa luz que inundou e inunda a todos. Graças a Deus, nós, da Falange de São Francisco, difundimos os seus ensinamentos, o que se pautam sempre na humildade dos grandes. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de São Francisco de Assis. Muita paz. Vamos então fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, primeiramente e sempre, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai. Esse Pai que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui novamente reencarnados, que nos deu mais essa oportunidade e com certeza nos dará tantas quantos precisarmos para repararmos o nosso erro. Esse Pai que nos ama exatamente assim como somos, como parecemos que somos, porque Ele tem certeza da criação dEle. Ele sabe que nós estamos assim, mas a nossa essência é divina. E vamos agradecer ao Mestre Jesus, a quem coube a incumbência de nos dirigir, de nos guiar de volta aos braços do nosso Pai. E vamos agradecer a essa espiritualidade que agora, sob o consentimento desse irmão tão querido, nos assiste. Assiste ao nosso pedido de socorro, porque estamos todos necessitados dessa misericórdia. Agradecemos, Mestre, e te pedimos a tua clemência. Te pedimos que nos dê a mão, Mestre, que nos guie nesse caminho de volta, caminho tão difícil, que nós mesmos dificultamos, colocamos obstáculos com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Mestre Jesus, mas já estamos aqui, querendo e precisando abrir os nossos corações para começarmos a sentir o teu calor, o teu amor. Por isso, Mestre, te pedimos que esse alimento possa fazer morada em nossos corações, que essas palavras do teu Evangelho que escutamos todas as quartas-feiras nos conduza nesse caminho de volta, nos desperte para a nossa realidade de espíritos que somos, que nos ajude a enxergar o nosso irmão como um igualzinho a nós, que sente, que sofre, que sorri e que chora. Senhor, te agradecemos e te pedimos, nos ajude, nos ilumine, nos guie sempre por esse caminho. Que assim seja, Mestre, e que a tua paz e o teu amor esteja sempre fazendo morada em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olá, gente. Boa tarde a todos. Essa tarde linda, né? As nossas tardes são sempre lindas, porque é as nossas tardes de encontro aqui no MAP. As nossas tardes fraternas, de muito amor e carinho, nossa oportunidade de estar junto, de estarmos todos juntos aqui. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde linda. Tudo bem, minha irmã? Nesse momento tão especial que é para nós estarmos aqui na nossa casa. É mesmo? Até a Mary estava falando, hoje ela está aqui. E a gente sente falta dos nossos amigos, dos rostos conhecidos, né? Então sejamos bem-vindos. Quem está chegando de primeira vez, nosso show aqui, daqui a pouco é hora do show, hein?
os nossos conhecidos, nossos amigos, né? Pessoal de primeira vez, que eu já vi que tem algumas pessoas lá, muito bem-vindos também. Vocês possam conhecer um pouquinho da nossa casa e saber de todo o trabalho que é feito aqui no MAP, né? Aqui é uma casa que quer servir, quer melhorar através do trabalho voluntário, do trabalho de ajuda ao próximo. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos lá. Eu ainda estou cansado, a gente está cansado ainda de Bienal, né? Que foi Bienal. Quem foi na Bienal? Alguém daqui foi? Estava lindo o stand, não é? O stand do MAP, Frei Luiz, estava muito lindo, né? E realmente deu para cansar um pouquinho, mas foi maravilhoso. Muita divulgação. Não é só a venda do livro, né? Mas é a divulgação do trabalho, os amigos que a gente faz, porque todo mundo entra lá, sai. As pessoas entram leitores e saem amigos, porque a gente conversa tanto com as pessoas que sai todo mundo, deixa o telefone, lá o meu zap está cheio de contatos de pessoas da Bienal que manda foto, vamos tirar foto, e a gente acaba fazendo novos amigos, fantástico. Mas eu ainda estou aí cansada dessa batida lá e de tantas outras coisas. Mas vamos lá aqui. Vamos dar sequência aqui. Bom, ontem a gente está no mês de setembro, a gente está vivendo outubro rosa, né? Novembro azul, e a gente está vivenciando o setembro amarelo. E ontem, dia 10, dia oficial de valorização da vida, né? E a gente fala tanto desse assunto, tanto, que às vezes parece que é demais, né? A gente, inclusive, lançou o livro lá, o nosso livro, que é o Minhas Mães Vivem Outro Mundo, que trata da prevenção do suicídio, né? E felizmente, gente, todos os livros que estavam no estande foram vendidos. Então, obrigada, Francisco, Fabiano. Todo mundo comprou o livro e os livros todos lá na Bienal esgotaram. Nem sei se... Hoje até perguntei à companheira, eu vi 2 lá na frente. Nem sei se ainda tem aqui. Mas essa é a questão, né? A gente fala e a gente procura orientar as pessoas, mas é um assunto de muita importância para todos nós, né? A estimativa aqui, 11 mil mortes, uma a cada 40 minutos. Gente, é muita coisa, né? É assustador, não é? E a gente assim, nossa, mas não é... Isso é estimativa de percentual de campanha mesmo, né? É muita gente desistindo de viver, desistindo da vida, desistindo desse momento tão bonito que a gente tem aqui. E eu brinquei com meu irmão, falei, tá tudo bem? Ele falou, mas é lógico, estou enxergando. E ele brincou até comigo, nosso irmão. Não, mas estou ótimo, estou enxergando, estou vendo, estou falando, né? Olha só. Mas as pessoas estão aí nesse processo da depressão, no processo da baixa estima e todas essas questões, né? Por que o setembro é chamado de setembro amarelo, né? No ano de 1994, um menino chamado Mike M., de 17 anos, era um menino super feliz, tinha uma família super feliz também, aparentemente, né? Nos Estados Unidos. E esse jovem, um jovem muito inteligente, que gostava muito de mecânica, e ele, junto com o pai, ele reconstruiu um Mustang lá do pai, que o pai tinha na garagem, e ele pintou esse Mustang todo de amarelo, né? E só que ele, de repente, tirou a sua própria vida, né? Então, esse setembro amarelo, no dia do enterro do Mike, né, foi colocado uma cesta com várias fitas amarelas, e dentro dessas fitas, preso a essas fitas, tinha um cartão que estava escrito: peça ajuda sempre que você precisar. Né? E a partir daí ficou lá o setembro amarelo por causa da cor do Mustang do Mike, que ele pintou lá um Mustang de amarelo. Então tem muito isso, né? As pessoas, elas estão sofrendo, às vezes elas estão passando por momentos difíceis, mas elas não conseguem pedir ajuda, ou elas têm vergonha, ou elas não conseguem, ou elas se sentem fracas, ou elas se sentem humilhadas por estarem... Então é muito difícil. A gente está vivenciando essa questão aqui no MAP, dentro do atendimento fraterno, com tantas pessoas aqui que estão chegando,
todas, muitos jovens, vocês não têm ideia, gente, jovens de 13 anos, 15 anos, todos que já tentaram suicídio. Tá? Um negócio assim, alarmante, vocês não têm nem ideia do que eu estou falando. Só a espiritualidade tem. Negócio assim, muito pesado, muito louco, né? E a gente sabe que às vezes a pessoa tem a dificuldade de pedir ajuda. Está passando por um momento difícil. Por que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraco, vão pensar que eu sou isso. Aí não tem diálogo, porque a família, ela não pode adoecer nesse sentido. A família tem que ter conversa, as pessoas têm que conversar uma com as outras. As pessoas simplesmente não podem passar uma pelas outras. As pessoas têm que conviver. Então, às vezes, a gente tem alguém dentro de casa sofrendo de depressão, sofrendo de um processo qualquer, às vezes um processo obsessivo, que a pessoa até traz de um outro momento da sua vida, e a gente não presta atenção. Aí a gente está preocupado, sabe, com a questão aí da política, com a questão não sei de quê, com a questão de salvar isso, salvar aquilo, mas a gente não está querendo salvar quem está do nosso lado, né? Porque às vezes... Pois é, ou então isso, então grita, maltrata o outro, não tem paciência, não é? Então, às vezes, a gente não conversa, não olha no olho do outro, não pergunta para o filho, meu filho, você é feliz? Meu filho, você está bem? Como é que você foi hoje na escola? Você está bem? Você está com seus amigos? Né? E a pessoa vai deixando a vida passar. Uns vão passando pelos outros. Né? E acontece que, de repente, mas, nossa, cometeu suicídio uma família tão feliz. Parecia todo mundo, que estava todo mundo tão bem, todo mundo tão ajustado, né? Parecia uma família legal, só que as pessoas não conversaram. Então, não pode acontecer isso, a gente precisa conversar. Qualquer tipo de relação, marido, esposa, filho, amigo, sabe? A gente tem que sempre usar a nossa inteligência emocional. Nunca pode deixar, hoje fulano olhou para mim de cara feia, e a partir daquele dia você nunca mais falou com fulano. Aí uma amizade se desfez, não, porque eu achei que fulano... Nossa, não existe isso. Fulano, o que houve? Aconteceu alguma coisa? O que está vendo? Fulano, para o marido, para a esposa, meu filho, o que houve? Fulano, o companheiro, o que está vendo? E a gente precisa conversar. A gente não pode simplesmente embrulhar e mandar. Né? Mas às vezes acontece isso, a gente embrulha e manda. O que aconteceu? E a gente vê, às vezes, situações que vão tomando uma proporção que não eram para tomar. Então, que a gente possa... Seja uma reflexão, não é só... Desse tema amarelo, que bonitinho, bota o lacinho. Aí as pessoas, as crianças... professora, é legal, né? O que é? O que nos traz essa reflexão? Né? Reforçar a importância do diálogo. E a gente quebrar o tabu sobre o assunto. Não pode falar. Não pode falar sobre suicídio, que é assunto pesado esse, né? Não pode falar sobre... A gente pode falar sim. E a gente deve falar sobre isso. Porque tem muita gente envolvida com depressão, com problema. Mas fulano tem a depressão. Aquilo é bobeira. Desculpe o termo. Aquilo é frescura. Bobeira. Nossa, tão feliz. Tem tudo para ser feliz, né? Aí a gente fala assim, nossa, tem tudo para ser feliz. Tem tudo lá. Então... Nós não sabemos o que está acontecendo com aquela pessoa. Se é uma questão do passado, se está sendo influenciado por espíritos obsessores. Tem 1001 coisas que podem estar acontecendo com essa pessoa. Então a gente precisa se importar sim com aquela pessoa que não quer sair da cama, que fica desleixado, e a pessoa vai dando sinais, para mim nada mais me interessa, a vida já acabou. Mas tem também depressivos que estão sorrindo. Não tem só o depressivo que está chorando. Tem gente que está sorrindo e está lá trabalhando, né? Está tentando, mas está sofrendo a questão da depressão. Então a gente precisa prestar atenção no outro. A gente precisa se amparar, ser solidário
um cuidar do outro. Eu sei que é difícil a gente praticar o que a gente está falando, porque a gente leva uma vida louca, né? Eu mesmo estava falando com a Taninha essa semana toda, eu estava preocupada com ela, e eu não tive tempo de ligar, porque eu não tive. Eu estou fazendo um curso lá de capacitação no outro lugar que eu estou trabalhando, então juntou Bienal, juntou não sei o quê, juntou curso, juntou... Eu falei, caramba, os dias estão passando. E eu ainda brinquei com ela, falei, nossa, eu não te liguei, mas eu estava pensando em você. Sabia que você ia ficar melhor, que você ia aparecer hoje aqui. E a nossa vida vai tomando um rumo que foge um pouco das nossas mãos, às vezes. Mas a gente precisa se esforçar para não deixar o outro passar, para não deixar de ligar, de perguntar, de abraçar, de fazer uma... Se a gente não puder fazer nada, pelo menos uma prece a gente vai poder fazer pelo irmão, né? Não liguei, mas eu vou rezar, vou botar o nome na caixinha, né? Às vezes eu estou aqui, estou botando o nome dos amigos, pessoas que eu não vi, né? Estava lembrando da Val hoje, que não estava aqui, o nome da... Será que aconteceu? Precaução, vamos botar o nome na caixinha, se vai acontecendo alguma coisa lá. E a gente vai, né? A gente não pode se endurecer com essas questões da nossa vida, né? Porque senão a gente vai ficando frio, a gente vai não se importando com o outro, e as coisas vão... Aí quando a gente percebe, nossa, mas tirou a vida... Era tão jovem aquela senhora, não parecia tão bem, tão feliz, né? Tinha aquela família, os filhos, os netos, e cada um atravessa um momento muito particular, né? Então, quando a gente perceber que isso está acontecendo, a gente precisa ser realmente solidário com o outro, né? A gente precisa se importar. Tudo tem importância, qualquer situação. Não é bobeira, não é invenção. Né? Das crianças também, às vezes a gente vê crianças atravessando a questão da depressão. Né? Então, que seja uma reflexão muito importante para a gente, que a gente possa, a energia que a gente está vivendo a energia do Brasil pesadíssima, né? Do nosso país, infelizmente, né? Energia. Então, a gente tem que se precaver espiritualmente também, né? Para que essa energia não nos tome, porque realmente energia de briga, vingança e essas loucuras todas de roubo, desvio, né? E a gente sabe que é energia. Sabemos que a espiritualidade está posta, mas é uma energia pesada, né? E a gente sabe disso. É lógico que os governadores do nosso planeta estão tomando conta, mas a energia pesada está aqui, né, nesse momento de transição tão sério que a gente está vivendo, moralmente, socialmente, intelectualmente, né? Mas um dia a gente vai refazer tudo que está sendo desfeito, a gente vamos ser o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Um dia seremos, né? Então que Deus esteja sempre conosco, nos abençoe, nos proteja, né? Que a gente, nesse momento em que a gente está aqui hoje, que a gente possa conversar com os nossos mentores, Francisco, Fabiano, pode vir em choque, eu já estou acabando, com os nossos mentores, com os mentores da nossa casa, né? Para que a gente possa sair daqui revigorado, para que a gente possa sair daqui disposto a lutar pelo nosso bem-estar. Muitas vezes é muito difícil, porque a gente recebe um assédio muito grande, de questões que a gente não sabe quais são, mas quando a gente quiser cair um pouco a vibração, a gente vai lembrar que Deus é o Pai, que Deus é maravilhoso, o nosso maravilhoso arquiteto do universo, e nós estamos aqui falando, ouvindo, juntinhos, não é, Show? Uns com os outros, e que nós vamos nos amparar energeticamente, amorosamente, né, minha irmã? Sim, com certeza o nosso Pai vai estar olhando especialmente por cada um de nós, né? Então que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa sair daqui hoje revigorado com muito amor e carinho, né, Show? Por favor, Show, pode vir aqui.